Olá, eu me chamo Fernando Duarte, eu sou aluno do curso de Engenharia Eletrônica da UTFPR e estou apresentando esse trabalho juntamente com a minha colega, Arielle Paiva, tendo em vista a obtenção de nota parcial para a disciplina de Física 2 com o professor Marcos Brau. Hoje eu quero discorrer um pouco acerca de curvas isobáricas, é um dos temas que era possível, né, para gravar videoaula, e tem relação com o momento, né, tem relação com a fase da matéria que nós estamos, que é de estudo de termodinâmica, certo? Então hoje eu quero falar um pouquinho com vocês acerca da teoria física e as aplicações práticas, né, dessa área de estudo tão interessante da física, né? No caso das curvas isobáricas, a principal aplicação, como nós entenderemos, né, aprenderemos ao longo dessa apresentação, são as aplicações meteorológicas, certo? Então, vamos lá. Aqui é um sumário, né? Nós vamos aqui discorrendo um pouco de qual será a linearidade da exposição, né? Em que ponto estaremos e o que a gente vai discorrer em cada tópico. É, Começaremos ali pela introdução, posteriormente falaremos um pouco das teorias físicas, né? Na introdução a gente vai ver o que são curvas isobáricas, na parte da teoria física veremos conceito de volume, temperatura, pressão e suas transformações, né? Discorrendo ali um pouco de onde esse assunto sai, qual é o contexto em que ele está inserido. Seguiremos ali também para aplicações, no caso, as aplicações meteorológicas, e então uma conclusão aí que vai amarrar todo o conteúdo que será exposto. Como eu disse, né, esse trabalho está sendo feito por mim, Fernando Duarte, bacharelando em Engenharia Eletrônica na UTFPR, e pela minha colega também de turma, Arielle Paiva, que é bacharelando em Engenharia Civil também na UTFPR, e agregou bastante no processo de formação do conteúdo, né, no processo de compilação do conteúdo dessa apresentação, e, e nós fizemos esse trabalho, né, essa apresentação em conjunto. Introdução, né? Então a gente vai discorrer agora um pouco sobre o que são curvas isobáricas. As curvas isobáricas, como eu disse, elas estão inseridas dentro de um contexto de estudo da termodinâmica, que teve seu desenvolvimento, né, de forma expressiva ali no final do século XVIII, começo do século XIX, e mais especificamente sobre esse assunto da termodinâmica foi desenvolvido, foi formulado, né, por esses dois franceses que observaram ali e se dedicaram a estudar teoricamente e experimentalmente o comportamento de um gás ideal, né, na pressão constante. Fizeram descobertas que são muito úteis aí para a física. E as curvas isobáricas em si, elas são linhas, né, em um gráfico. É uma forma de representar o comportamento de um gás em pressão constante, né? Então é um diagrama de pressão por volume também, e isso gera algumas curvas horizontais, e aí a gente vai ver um pouco sobre que esse comportamento físico quais são as suas relações e quais são as suas influências e como ele se comporta, né? De acordo com as grandezas aí da termodinâmica, em relação às grandezas da termodinâmica. Teoria física. Então a gente vai ver um pouco aí de qual é o contexto em que o estudo das curvas isobáricas nasce e como ele pode ser melhor compreendido com o auxílio de outras áreas da física, né? Com o auxílio de outras grandezas também, certo? Então, conceitos de volume, temperatura, pressão e suas transformações, né? Como eu já disse, essa é um assunto na física que tem seu berço na termodinâmica, e aí a termodinâmica, assim, para fazer uma introdução, contextualizar, nada mais é do que o estudo das relações de calor, né, e trocas de energia, né, em sistemas físicos. Ela tem essas leis, né, que são ditas as leis fundamentais da termodinâmica, que são as quatro leis, né, começando aí da lei zero, e diz que a energia não pode ser criada nem destruída, apenas transformada. O calor ele sempre flui naturalmente de regiões quentes para regiões frias. O estado de entropia de um sistema isolado nunca diminui e tende a aumentar ao longo do tempo. E é possível alcançar o zero absoluto da temperatura. É impossível, na verdade, alcançar o zero absoluto de temperatura por meio de um número finito de processos, né? Então, essas são as leis que regem a termodinâmica,
né, são as leis formuladas aí ao longo do tempo pelas pessoas, pelos estudiosos físicos que se dedicaram ao estudo da termodinâmica e que tem influência direta no assunto que vamos estudar hoje, que são as curvas adiabáticas, né? Toda e qualquer informação e formulação física de curvas adiabáticas, elas levam em consideração essas leis da termodinâmica, né? Porque é justamente o berço, é de onde ela sai, né? E adentrando um pouquinho mais aí na termodinâmica, a gente vai ver em qual área se situa o assunto que estamos tratando hoje, que é justamente na parte de transformações termodinâmicas, certo? Que são processos ali de transformações do estado de um sistema, de um gás ideal aqui no caso, e o estudo disso, a formulação, né, a metrificação de grandezas como pressão, volume e temperatura, de acordo com essas transformações em determinadas condições e características que vão variando com o tempo, né? É, de interessante aqui em relação à fórmula e em relação a relações que nós temos, tem aqui essa fórmula, essa relação que sai justamente da equação de Clapeyron, né, que é uma equação clássica, mais usada, eu diria, aí na termodinâmica, que diz que pressão, o produto da pressão pelo volume, né, é igual ao nRT, né, e disso a gente consegue tirar essa relação, e aí justamente daí saem as transformações termodinâmicas, que são algumas, né, e como por exemplo ali eu citei a isotérmica, que é a transformação que ocorre à temperatura constante, né, essa transformação ocorrendo à temperatura constante, a gente consegue perceber então que a grande relação que sai disso é o produto dos volumes, o produto da pressão pelo volume, né, que é proporcional aí nesse tipo de transformação. A isobárica, que é o objeto do nosso estudo, que é a transformação que ocorre à pressão constante, e aí com isso, de acordo com essa relação aqui, a gente tem essa proporcionalidade entre volume e temperatura. A isocórica ou isovolumétrica, que é a transformação que ocorre a volume constante, né? E com isso a gente vai ter as relações ali variando entre pressão e temperatura. E a diabática, que é uma transformação que não há troca de calor com o ambiente externo, né? Sobre as transformações isobáricas propriamente ditas, que é o objeto do nosso estudo, é importante entender que, como já foi dito, são as transformações que ocorrem à pressão constante, né? E com isso, né, por consequência disso, a energia interna do sistema ela varia conforme a mudança de temperatura, né? E segue a equação ali que a variação de energia interna ela é igual ao calor fornecido pelo sistema subtraído aí do trabalho realizado pelo sistema. E aí, como a pressão é constante, a gente pode ter como válido, né, é válido a relação do trabalho sendo como a pressão, né, a variação a relação entre pressão e a variação do volume do sistema, né? Então essa relação aí para descobrir, para deduzir qual é o trabalho realizado, né, ou sofrido, é válida nas transformações isobáricas, né? E aqui o que foi dito, né, em relação a essa fórmula da proporcionalidade em uma relação isobárica, uma transformação isobárica ficar em relação ao volume e à temperatura, pode ser observado por meio do comportamento do gráfico de volume por temperatura, que é um gráfico de comportamento linear, né? E aí a gente tem aqui esse gráfico, né, essa ilustração que nos mostra muito bem isso, que a pressão sendo constante, a diminuição da temperatura causa também a diminuição do volume, e o aumento da temperatura ele vai causar também, aqui eu fiquei na frente, mas a gente consegue ver aqui, ó, o aumento da temperatura ele causará também o aumento do volume, né? Existe essa proporcionalidade que a gente vai ver um exemplo sobre isso muito interessante mais à frente. Deixa eu voltar. Certo. Sobre aplicações meteorológicas de curvas isobáricas. Né? É interessante, né, porque é uma área diferente em que a física também se manifesta como muito útil e muitas vezes a gente não consegue associar isso no cotidiano. Então é importante, né? Por isso que é importante assuntos como esse serem expostos até mesmo aí para divulgação científica. Né? Então, as curvas isobáricas e o estudo desse processo dentro da termodinâmica, eles ajudam muito os meteorologistas a preverem o tempo, identificarem ali áreas de alta e baixa pressão e até catástrofes e eventos naturais aí que são de muita utilidade
prever o acontecimento. E o estudo da física e das curvas isobáricas eles nos permite, com algum grau de assertividade, algum grau de acurácia, prever a ocorrência dessas catástrofes ou desse comportamento no tempo. Então, na meteorologia é possível ver ali os padrões, entender padrões de ventos, sistemas de alta e baixa pressão, ciclones, tudo isso por meio do processo de estudo das curvas isobáricas. Uma aplicação muito interessante dessas curvas é a própria questão da brisa marítima, né? E que também nos ajuda a compreender como se forma o vento, né? Como o que é o vento, como a gente conhece, né? De forma empírica, né? Qual que é de onde vem, como que isso acontece. E um exemplo que eu separei aqui junto com a Arielle, muito bom, é o da brisa marítima e da brisa terrestre, né? Que é o que acontece, a gente consegue perceber muito bem na praia isso acontecendo, né? Quando você está na praia, existe ali a parte da areia e o mar. Né? E algo muito interessante é que ao longo do dia a areia tem a tendência de esquentar mais rápido do que o mar, né? Por conta de questões ali de calor específico e por ser sólido também. E com isso o ar que fica acima da areia ele tem a tendência de esquentar também, né? A areia quente esquenta o ar que está um pouco acima, e o ar quente ele tem maior volume e tende a subir. E pela baixa densidade, ele acaba criando ali na região da areia uma região chamada de região de baixa pressão. Então o ar esquenta, aumenta o seu volume, e com isso a densidade diminui, e aí ele tende a subir, criando uma região de baixa pressão, porque literalmente a força-peso daquela massa de ar que está ali diminui, e aí cria essa região chamada de baixa pressão. E sobre o mar já é um processo contrário. A água ela está um pouco mais fria porque ela demora mais para esquentar sob o sol, né? Então ela está mais fria do que o ar que tá, do que a areia e por consequência o ar que está acima do mar ele também está mais frio e com isso mais denso e gera uma região de alta pressão, literalmente porque a força peso daquela massa de ar ela é maior naquela região. E justamente a diferença entre um ar mais denso e um menos denso faz com que um suba e o outro desça, e justamente esse processo de subida de uma massa de ar em determinada região e descida da outra cria o que nós chamamos de vento, e no caso aqui a brisa marítima. Ou seja, com isso, o ar que está na praia subindo, porque é menos denso e está quente, e o ar que está no mar descendo, porque é mais denso e está se esfriando, faz com que justamente o ar que está no mar tenda a ir para a região de baixa pressão, né, por conta da alta pressão que se cria ali no mar. Né, então ele tende a ir para a terra. E isso faz com que a gente tenha a brisa marítima. A brisa terrestre é o processo oposto, né? É o processo contrário. A água à noite ela está quente, ficou esquentando durante o dia ali, né? E com isso cria-se mesma questão da areia, né? Com isso cria-se regiões de baixa pressão, o ar sobe, na praia já está um pouco mais frio, o ar vai descer, a pressão aumenta, uma região de alta pressão, a densidade é maior, e aí tende a ter aí o que a gente chama de brisa terrestre. Né? E essa diferença de pressão é o que gera aquilo que conhecemos como vento. É justamente a movimentação dessas massas de ar. Interpretação de curvas isobáricas. Né? Dentro dessas aplicações meteorológicas, um dos recursos utilizados, né, é justamente o planificar, né, essas diferenças de pressão. Então, ter uma espécie aí de mapa meteorológico de como é a pressão em determinados lugares da Terra, em determinados lugares do meu mapa e em determinado período de tempo, certo? E esse aqui é um exemplo de um mapa, de uma curva isobárica, né, de um mapa meteorológico. E a gente tem essas linhas pretas aqui, que são as chamadas linhas isóbaras. E elas mostram justamente áreas com a mesma pressão atmosférica, né, em hectopascal. E, e é interessante ver isso aqui porque a gente consegue ver que todas essas regiões aqui que estão espaçadas dentro de uma mesma linha isóbara, elas são regiões que têm a mesma pressão atmosférica. Né? Então você consegue saber ali, por exemplo, que
quando você tem regiões muito próximas, linhas isóbaras muito próximas, significa que há uma diferença de pressão muito grande em determinado em um espaço curto, né? Então você vê que varia muito a pressão nessa região. Isso significa que nessas regiões aqui em que as linhas são próximas existe mais instabilidade, né? Mais vento, mais instabilidade climática, justamente porque eu tenho muitas pressões diferentes num espaço de terreno curto. E aí, para interpretar um pouco melhor isso, tem aqui um pouco das descrições, né? As linhas pretas são são linhas isóbaras e elas representam áreas com a mesma pressão atmosférica. O A em português ali, né? Ou o H em inglês, eles vão representar centros de alta pressão, que é justamente onde o ar frio desce e esquenta, né? Então são aqui os centros de alta pressão. Né? O B ou o L, eles representam centros de baixa pressão, onde o ar quente ele vai subir e esfriar. No caso, essas regiões aqui com B ou L, esse ar quente subindo e esfriando, ele tende a formar nuvens, né, no céu. Então essa é uma das interpretações é, possíveis. E aí, até também falando sobre as interpretações, no AOH a gente tem ali regiões de alta pressão, tendem a ser regiões como o ar frio desce e esquenta, tendem a ser regiões com o céu mais limpo, essas são algumas das aplicações. E os semicírculos vermelhos aqui, eles representam frentes quentes, é onde uma massa de ar quente sobrepõe uma de ar frio. Quando essas massas se encontram, né, justamente nessas áreas onde tem bastante diferença de pressão, isso gera aí o que nós chamamos de frente fria ou de frente quente, que é no caso desse semicírculo vermelho. Né? Na interpretação de curvas isobáricas, continuando, né, semicírculos azul, um semicírculo azul, ele representa as chamadas frentes frias, que é onde uma massa de ar frio sobrepõe uma de ar quente. Né? Então você consegue ver nessa imagem aqui que está bem mais carregada, né? Tem bem mais variedade de pressão e uma mistura ali de frentes frias e frentes quentes. Você consegue observar melhor ali como esse comportamento pode ser descrito utilizando essas grandezas físicas. Né? Então você tem aqui, por exemplo, regiões de baixa pressão, né, e aqui regiões de alta pressão, e nesse meio aqui, justamente onde as linhas estão bem próximas, né, e aqui na lateral, são regiões onde tem muita diferença de pressão, né, a presença de muitas frentes frias ou quentes. E quando elas se encontram, a gente vai ter aí os semicírculos roxos também, que são frentes oclusas, que é quando uma frente fria se confronta justamente com uma frente quente e movendo-se mais depressa com ela faz esse ar quente se elevar. Isso aí gera o que nós chamamos aí de frentes oclusas. Conclusão. Né? A gente pode concluir aí que o estudo da física e dos fenômenos físicos, né, as descrições de fenômenos físicos, elas são muito importantes e têm diversas aplicações práticas nas nossas vidas, e conhecê-los é muito interessante, né? É muito prático, muito acessível também e usual. Né? Nós podemos usar esse conhecimento adquirido no dia a dia e de forma relevante. E é muito interessante ver algo que começou a ser formulado de forma teórica, de forma experimental há algum tempo, né, sendo tão usado, tão útil nos dias de hoje. Né, e é muito importante, né, que o estudo da física e a sua divulgação continue sendo algo que nós que a gente cultive, né, essa importância. E acerca das curvas isobáricas, é importante aí a gente fazer um resumo, que é justamente a explicação que ela nos traz acerca de brisas marítimas, da própria formação do vento, das diferenças de pressão que nós temos na Terra e o que isso implica em relação a como o tempo como nós podemos prever, como é o clima, desastres naturais enfim, muitas outras questões que o estudo desse tipo de transformação nos agrega. Né? As nossas referências bibliográficas aí. Muito obrigado por nos ouvir e
Até!